Novas medições da estranha anticola, cauda virada para o Sol do cometa 3. E Atlas reacendem o debate sobre a origem do objeto. A anticola do 3 e Atlas exibiu comportamento incomum perto do Sol e levantou novas hipóteses sobre o que impulsiona esse jato. O cometa interestelar 3 e Atlas foi o objeto espacial mais comentado de 2025 e segue no centro das atenções. O interesse aumentou após a passagem mais próxima da Terra em 19 de dezembro. O ponto que mais chama atenção é a anticola, um jato que aparece em direção ao Sol. Esse padrão foge do esperado para uma cauda cometária comum e mantém o debate sobre o que sustenta esse comportamento. A anticola do 3 e Atlas cresceu em direção ao Sol após o periélio. O período mais observado ocorreu nos 2 meses após o periélio, quando o cometa fica mais perto do Sol. Nesse intervalo, a anticola teria se estendido por várias centenas de milhares de quilômetros, apontando para o Sol. Essa direção é o oposto do que costuma aparecer em cometas. A situação levantou dúvidas sobre a composição do objeto e sobre a forma como poeira e gás se distribuem. O tema ganhou força porque a anticola não parece depender apenas de um tipo de material. A comparação entre poeira e gás virou o centro da análise. Poeira e gás não reagem do mesmo jeito no espaço. A poeira pode ser empurrada pelo gás que sai do núcleo do cometa. Ela consegue alcançar grandes distâncias e depois perde velocidade com a pressão da radiação solar. Esse efeito ajuda a explicar por que um jato pode crescer tanto mesmo quando o gás não aparece com clareza. A poeira segue uma dinâmica própria e pode permanecer visível por muito tempo. O gás tem outro tipo de obstáculo. A interação mais forte ocorre com o vento solar, que influencia o caminho do material liberado pelo núcleo, o papel do gelo e a sublimação no núcleo do cometa. Em cometa natural, a liberação de gás costuma ocorrer por sublimação de gelos. Esse processo transforma gelo em gás quando o objeto se aquece ao se aproximar do Sol. Um exemplo citado para esse mecanismo é o dióxido de carbono, CO2. A presença desse tipo de gelo ajuda a sustentar a formação de jatos de gás em cometas. A discussão passa a ser a capacidade desse processo de sustentar o padrão observado na anticola. A dúvida se concentra na energia necessária para manter o movimento do gás, o que o Hubble mostrou sobre o jato de anticola. Observações do telescópio espacial Hubble indicaram que a anticola inclui gás em movimento a mais de 5.000 quilômetros do núcleo do 3 e Atlas. Esse detalhe foi tratado como algo incomum. A presença de gás tão longe do núcleo muda o peso da análise. Não se trata apenas de poeira arrastada para formar um rastro visível. Esse comportamento abre espaço para discutir se a velocidade de ejeção seria maior do que a esperada para a sublimação comum. O foco passa a ser a velocidade do material expelido. A hipótese de propulsor tecnológico e o tamanho do efeito, Avi Loeb associou a anticola à possibilidade de um propulsor tecnológico. A ideia liga a velocidade de lançamento do jato a um mecanismo artificial. Nessa hipótese, o gás poderia fluir em direção ao Sol em escalas ainda maiores. A base é que um propulsor sustentaria um padrão mais intenso
do que processos naturais. O tema permanece controverso, mas a anticola do 13 Atlas continua alimentando perguntas sobre o que está por trás desse jato. A consequência direta é manter o cometa como alvo prioritário de observação. O que pode acontecer a partir de agora e porque o 13 Atlas ainda pode surpreender. O cometa 13 Atlas deve seguir como referência nos próximos anos por causa do comportamento da anticola. O fenômeno coloca em destaque o desafio de explicar jatos em direção ao Sol com os modelos mais comuns. A partir daqui, o caminho mais provável é a ampliação das análises sobre poeira, gás e a interação com o vento solar. Cada novo dado tende a pesar no debate sobre a origem do objeto. O cometa interestelar 13 Atlas manteve a atenção mesmo após o pico de proximidade com a Terra em 19 de dezembro. A anticola em direção ao Sol segue como o ponto mais difícil de encaixar em um comportamento típico. Com indícios de gás a mais de 5.000 quilômetros do núcleo, o debate ganha um novo nível de complexidade. O impacto prático é claro, o cometa continua no radar e pode influenciar como fenômenos cometários são interpretados daqui para frente.